férias nesse período. Um dos períodos de férias era do pessoal do esporte. E aí eu fui fazer treino de futebol, e daí eles falaram, nossa, isso a gente tá falando da década de 90, era uma coisa difícil, né? Mais ou menos de ter que mulher, ano, assim? 95. 95. Então era difícil ter uma mulher fazendo futebol, entendendo de futebol. É verdade. E eu tinha, assim, um certo entendimento de torcedora, mas conseguia fazer isso. E daí chamou atenção. E daí meio que fui efetivada por aí, por ser esse diferente. Daí entrei numa vaga de esporte. Aí tu cobria Paraná Clube, Atlético Paranaense e Coritiba, os três. E os esportes amadores. E os esportes amadores. E o Paraná Clube eu acho que é o que estava no melhor momento naquela época, né? Isso. Saulo, Maurílio. Olha, exatamente. Paulo Miranda. Mirandinha, Paulo Miranda. Mirandinha. Ricardinho. Gralac. Nossa, o Gralac batia até na sombra, né? Exatamente, dali não passa. Não passa. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele disse que, bom, se a bola passar, o jogador não passa. Os dois não passam. E se passasse, tinha Regis no gol. É o Regis, exatamente. Aí tu pegaste esse momento bom do Paraná. Que foi pentacampeão. Tá, e aí tu cobre os três. Como é que era chegar no... Não tinha CT, né? Às vezes tu treinava até na Vila Capanema. Isso. Eu não sei onde é que o Coxa treinava, mas como é que era esse Treinava no próprio tecido esportivo da época, de cobertura mesmo, de treino, bastidores? Era bem diferente, porque não existia, assim, esse lugar de entrevista. Hoje todos têm, né? Uma sala de entrevistas. Não. Você entrevistava ali depois do treino e ia falar com o jogador. No gramado ali mesmo. Né? Enlatado, né? Falava... Direto, né? Direto. Escolhia o jogador que você queria falar, porque às vezes ele tinha ido bem no treino, ou então prometia alguma mudança, e você escolhia, puxava ele, chamava, não tinha assessor de imprensa no clube, não tinha o jogador sentadinho. E aí você levava a conversa com ele. E o fato de ser mulher, por uma parte ajudava, por outra atrapalhava, porque eu precisei convencê-los de que eu estava ali para falar de futebol e entendia de futebol. Uhum. Parece uma coisa... inimaginável hoje, mas era assim, tipo, o que essa mulher vai me perguntar? Então, precisei primeiro mostrar que eu entendia ali do esquema, que tinha um lateral, que tinha um zagueiro, que sabia do que eles estavam fazendo, e não estava só para perguntar ali da família, mas também passei a perguntar esse tipo de coisa. Foi uma época que na Globo, que me levou também para Globo, a Globo começou a mostrar um pouco, assim, do lado humano do jogador. Não sei se você lembra, se os nossos ouvintes aí lembram dessa parte que começou a mostrar a mãe do jogador, a história do jogador em casa, um hobby que o jogador fazia, começou a mostrar isso aliado ao futebol. E aí eu entrei, nessa parte me ajudou um pouco, porque eu tinha mais essa sensibilidade, assim, não só perguntar do esquema de jogo, mas também do esquema de jogo. Então era isso na época. Eu acho que a televisão, nesse momento, ela entendeu o que a revista Placar já fazia muito bem. Porque a Placar tinha essa questão de humanizar o jogador. Tirar ele das quatro linhas, né? Perguntava prato preferido, perfume, hobby, o que fazia nas horas de lazer. Me lembro de algumas matérias incríveis, assim, por exemplo, com o Renato Gaúcho. Como era o Renato até 88 e depois como os hábitos dele mudaram de 88 pra frente. Eu acho que eles tiraram da revista e botaram na televisão, entendendo que aquilo ali poderia ser um bom gancho, né? E foi uma época também que a Globo entrou no futebol comprando, porque não transmitia, né? O jogo era transmitido pela TV Bandeirantes. Perfeito, Luciano do Vale, etc. Exatamente, né? Começou com o campeonato italiano, né? Dos domingos de manhã. Perfeito. Coitados, não tinham nem nascido, aí nós estamos falando de tempos antigos. Era muito bom, né? Mas aí a Globo comprou o Campeonato Brasileiro, foi na década de 90, e começou a fazer, só que a Globo tem um público mais amplo, então queria trazer quem não acompanhava futebol para ver a transmissão. Então você tinha que atrair essas pessoas que não se interessavam talvez só pelo jogo, para se interessar por aquele atleta, quem era a pessoa. Então acho que nisso eu entrei nessa esteira. Foi pioneira, né? Sim. Até de transmissão de campo, sim. Que daí as mulheres, então, só faziam essas materinhas. Não, também não era assim. Tipo, eu fazia transmissão ao vivo também. E como é que os torcedores viam uma mulher atrás do gol, transmitindo? Como é que era a recepção quando chegava no estádio? Pra gente fechar nesse quesito, primeiro momento teu na televisão.
E como é que era na hora de ir no vestiário? Se tu tinha... porque eu entrevistei, assim, sou amigo de muitos jornalistas, radialistas, e eles sempre falavam que tinham esse livre acesso no vestiário, e até o torcedor associado tinha. Como é que era pra ti, a única mulher no Paraná a fazer isso? Tu não dava atenção pro que estava acontecendo ali e iria fazer o teu trabalho? Como é que é esse bastidor mesmo? A gente criou um sistema diferente, porque, como eu falei, a gente falava com o jogador saindo do treino, ok, no gramado. Tá. Mas depois do jogo, o jogador corria pro vestiário tomar banho. Então, como é que funcionava? Não tinha sala de imprensa, que é hoje que todo mundo vê, né? Aquela mesa, assim, com microfone, painelzinho do patrocinador. Isso não existia. Aí um colega que trabalhava sempre comigo, o Christian Chasco, que faleceu há algum tempo, já que foi meu grande parceiro em cobertura, fazia assim, ele entrava no vestiário e chamava o jogador. E o jogador achava legal falar comigo, ele falava comigo na porta do vestiário. E todos gostavam, todos vinham, porque sabiam que ia aparecer no Globo Esporte, porque sabiam que ia ser uma entrevista legal, então eles vinham. Saíam, seja enrolado na toalha, antes de tomar banho, ele já chegava lá e já falava assim, ó, você, Gralac, Paulo Miranda, vai ser vocês, né, Pachequinho da época, né, 10, né? Oséias, Paulo Rink, essa turma toda. Sim. Aí já chamava eles na porta do vestiário, então sempre funcionou, nunca teve problema. A gente entrevistava ali no corredor também porque o outro fundo era também um fundo de vestiário, né, não se tinha esse padrão de ter o patrocinador, de ter tudo arrumadinho, jogador penteadinho, tá? Exato. E eles te respeitavam, sim, te respeitavam bastante. E depois desse primeiro momento, então, que tu tá no futebol, tá trabalhando aqui na cidade, como é que se dá a tua transferência pro Rio de Janeiro? E o que aconteceu nesse ato entre o futebol e o Rio de Janeiro? Tu fez outras coberturas de outras esferas? Aqui, como é uma televisão um pouco menor, precisava fazer. Às vezes fazia eleição, virada de ano, carnaval, não era exclusivo do esporte. Jogava em todas. Fazia basicamente esporte, mas plantão de final de semana, acidente, você tinha que fazer também. Hoje em dia não é mais assim, é até um outro departamento, mas na época era tudo. E aí teve uma reunião aqui no começo de 98, que veio o diretor de esportes da Globo, que era o Luiz Fernando Lima, veio pra cá e me fez o convite pra ir pra lá. Daí eu me lembro que eu ia pra Copa do Mundo, eu tinha tirado férias, eu tinha pedido férias e eu ia pra Copa da França. Tinha me colocado pra curtir. Daí eu falei pra ele, só tem um problema, isso era primeiro semestre. Eu falei, só tem um problema, dá pra gente fazer isso depois da Copa, porque eu vou tirar férias e eu vou pra Copa. Daí ele falou, não, você vai agora e vai pra Copa com a gente. Ah, que legal, útil ao agradável. Daí foi, né, irresistível. E aí tu começa a trabalhar no Rio de Janeiro, né? Isso. Tá, e como é que é a tua vida pessoal nesse primeiro momento? Que eu gosto de saber desses detalhes, tipo, procurar apartamento foi difícil? Já fez vários amigos? Como é que era a tua vida normal, fora do jornalismo? Tinha alguns parentes mais distantes, assim, da minha mãe, que moravam no Rio, que me ajudaram. No primeiro momento, fiquei na casa de alguns primos dela, e aí me ajudaram a achar apartamento, e na TV mesmo, muita gente morava perto do Jardim Botânico. Era na sede da Globo, ainda a sede do jornalismo no Jardim Botânico. Sim. E eu fui procurar apartamento por lá. Ganhei, meses, assim, de hospedagem em flat, hotel. E daí, nessa época, procurava e achei um na rua da Globo. E daí, fiz amigos lá. Tem uma amiga que era minha vizinha do condomínio, que é amiga minha até hoje. Sim. Bom, tu não titubeou quando tu recebeu essa proposta, né? Tu logo aceitou, chegou a pensar um pouquinho. Dá aquela pensada, mas assim, compensava financeiramente. O salário era melhor. Compensava numa visão, né? Ia participar do Globo Esporte. Na época tinha a Glenda, tinha acabado de chegar, a Glenda Kozlovski. Sim. E a Mariana Becker já estava lá. Gaúcha também, né? Que hoje faz Fórmula 1. Na Band, né? Isso. Ela já estava lá, mas ela estava começando também. Tinha ido, acho que mais ou menos na época que eu fui. Então, éramos só nós três. Era um espaço que a gente estava construindo ali. Então, era interessante. E daí, com aquela proposta da Copa do Mundo, então... Nossa, que legal. E aí tu morou no Jardim Botânico mesmo? Isso. Morou por ali. Bom, aí tu vai à Copa do Mundo, foi terrível, foi desastroso, né? Até aquele último... na verdade, o último jogo, né? Porque até então, eu acho que a seleção tava indo muito bem, tava super cotada para ser campeã, né? Nós fomos, houve quem não tava trabalhando, eu fiquei até o final lá na Copa, mas eu não tava trabalhando especificamente, eu fiz
fiz alguns treinos ali em Paris, e daí no dia que ia ter o jogo contra a Holanda em Marseille, tinha muita gente de folga, e tinha um avião que ia levar todo mundo pra equipe, e patrocinadores pra Marseille. Daí eu fui nesse voo, assim, só pra ver. Várias pessoas foram nesse jogo de folga, só pra ver o jogo. Sim. Assim, né, tinha lugar no avião, a gente tava lá. Aí fomos. Aí vimos lá...